Pessoal, dando sequência aqui no vídeo, né, que eu gravei agora há pouco sobre um resumo do canal, vamos lá, vamos começar a destrinchar aqui um pouquinho da minha vida para vocês, tá? Mas não dá para falar da minha vida sem falar dos meus irmãos, da minha mãe, do meu pai e alguns parentes também. Por que eu falo isso para vocês? Porque depois, né, de muitos anos e passando a entender melhor, você tendo a formação de cabeça, que você começa a entender as coisas, como funciona, você consegue enxergar um todo, né? Não somente uma coisa ou outra. Então, aqui eu vou passar para vocês o seguinte, né? Eu tenho minhas visões espirituais, né? Desde criança, como eu já falei. Porém, tinha outros fatores que aconteciam, né? A minha irmã, que já faleceu aos 33 anos, também tinha mediunidade aflorada. E o meu irmão, que faleceu aos 32 anos, também tinha mediunidade aflorada, né? A minha mãe também já faleceu, né? E também tinha mediunidade, ela é espírita, ela incorporava. Esse era um dos receios de eu não querer mexer com a espiritualidade, que eu achava que tinha que incorporar, entendeu? E apesar dela incorporar, ela não tinha conhecimento espiritual, porque como o pessoal fala, o pessoal de roça é mais chucro, não buscava conhecimento nem nada, né? Então ela tinha essas incorporações em casa e tudo, né? Que o pessoal fala os trabalhos. Porque na roça antigamente, gente, eu vim da roça, vim do interiorzão de Minas, divisa com Bahia. Então, esses lugares eram muito afastados, entendeu? Então, quando o pessoal fazia mexer com o espiritismo, essas coisas, era dentro da sala da casa, era no quintal da casa. Então, era assim que funcionava nessa época, né? E então, minha mãe, meu pai mexiam com o espiritismo, meus tios também mexiam com o espiritismo, entendeu? Inclusive, o meu tio, um tio meu que até ficou esquizofrênico mesmo, né? Doidão mesmo, né? Devido a mexer com o espiritismo, e ele foi mexer muito com o livro São Cipriano, que daí é uma história que eu vou passar para vocês também, logo logo, para vocês também ficar ciente do que pode e o que não pode fazer num livro desse. Mas vamos lá, vou falar aqui um pouquinho sobre a minha irmã. A gente morava em Minas Gerais, na cidade de Minas Novas, né? E a gente morava na cidade, mas porém um pouquinho mais afastado, mais pro lado da roça, sabe? E aí, a gente criançadinha, né? 7, 8, que a gente era tudo escadinha. A gente são 8 irmãos, né? Era, né? Vivos eram 8 irmãos, né? Hoje nós somos em 6. E a minha irmã, né, é a que tinha mais afloramento espiritual. Por que eu digo isso? Porque depois, ao longo da vida, eu fui entender o porquê que ela tinha mais, e ela, não sei se diria afloramento espiritual, né? Mas também ela tinha mais energia, né? Por que eu digo isso? Porque uma entidade espiritual, para ela movimentar um objeto no nosso plano físico, ela depende de duas energias, da energia espiritual da entidade, energia física do médium ou da pessoa, que mesmo não seja médium, ele tem essa energia, né? E aí esses espíritos conseguem fazer a manipulação e fazer com que movimente algum objeto. Então, a gente ficava em casa aquela criançadinha, meu pai e minha mãe durante o dia ia para o sítio, né? Eles levantavam 4 horas da manhã, porque tirava leite de vaca, essas coisas, então isso tudo tinha horário, né? E às vezes eles chegavam em casa, já era 8 horas da noite. Então eles jantavam e ia dormir, porque de madrugada tinha que estar de pé de volta. Porém, quando dava 5h40 da tarde, não, primeiro começava meio-dia em ponto. Aí o segundo horário era de 5h40 até 6h30 da noite, mais ou menos. Esses dois horários era terrível para nós que era criança. Porque as coisas dentro da casa a gente começava a ouvir barulho, panela, porta batendo, entendeu? A gente não sabia o que era, entendeu? A gente ia olhar e não via nada. E a gente via aquele barulhão, blá, 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 tudo caindo. A gente corria para ver, não tinha nada, não tinha ninguém. De repente a porta batia do nada, com força. E aí a gente começava a chorar, a gritar, ficar com medo. Aí juntava aquele monte de irmãozinhos, né?
aquele monte de criançada, tudo no mesmo quarto, na mesma cama, todo mundo escondido, debaixo da coberta, chorando, esperando a mãe aparecer, o pai aparecer. Aí sempre tinha um vizinho, a vizinha nossa, né, que ela ia lá, ver o que tá acontecendo, e falava pra gente, isso não é nada, gente, isso não é nada, é só o vento, não sei o quê. Ela explicava pra gente, falava com a gente, porque minha mãe pedia pra ela ficar de olho se tivesse alguma coisa errada na casa, né? E vida de roça, de interior, gente, é assim mesmo. O pessoal sai, deixa a criançada, vai trabalhar na roça e o vizinho mais perto dá uma olhadinha lá de vez em nunca nas crianças, tá? Então essa foi a nossa realidade quando criança, né? E aí a gente ficava apavorado, entendeu? E aí, o que acontecia? A minha irmã, que era mais velha, ela já tinha essa floração. Então ela tinha essa energia extra, entendeu? E hoje ela já desencarnou aos 33 anos, como eu já falei, né? E a gente sempre, né, teve esses problemas espirituais em casa devido a isso. Mas não foi só com a minha irmã, foi com o meu irmão. E por que eu falo que era minha irmã? Né? Porque quando ela ficou maior, né, que seus 16 anos, ela amou namorado, aí casou cedo, né, com 17 anos já foi morar com o rapaz, tudo, né? E essas coisas pararam de acontecer em casa, né? Aí não acontecia mais. E quando ela foi morar com o rapaz, que os dois alugou uma casinha, né? E aí ela falou pra mim assim, Cailito, a casa lá onde eu tô morando é assombrada também, cara. Eu não vou ficar lá não. Aí ela se mudou, porque ela relatou tudo que acontecia com nós antigamente, né? E aí, beleza, ela foi para outra casa e acontecia a mesma coisa. É coisa caindo, é barulho disso, aquilo, outro. E aí ela falou assim, vou se mudar quantas vezes for necessário, até um dia eu achar uma casa que não aconteça nada disso. Aí tá bom, ela pegou, mudou de novo, aí ela foi para uma casa que não era uma casa exatamente, era um barraquinho de madeira que tinha lá, porém ela comprou o terreno e ela queria construir lá no terreno. Só que enquanto ela estava acertando o terreno, comprando material, essas coisas, ela estava num barraquinho dividido em 3 cômodos, de madeirite mesmo, que ela fez para não pagar aluguel, para ela poder construir a casinha dela. Aí ela falava para mim assim, Carito, tá acontecendo isso em casa. Você não quer ir lá para você ver? Aí eu falei assim, posso até ir, né? Aí ela pegou e falou assim, então tá bom. Aí você passa a dormir lá em casa para você ver que eu não tô falando besteira. Eu falei, tá bom. Aí peguei, fui lá, dormi na casa dela, primeiro dia não vi nada, segundo dia não vi nada. E ela falava pra mim assim, não, ó, todo dia é uma criança que chora na porta, eu escuto o barulho de alguém caminhando, arrastando corrente, passando em frente da porta. Todo dia é a mesma coisa, a gente vai lá fora e não vê nada, né? Ei, danadinha, veio atrapalhar aqui no vídeo, é? Fala oi lá, ó, pessoal, lá, ó. Fala oi pra eles. Né? Então, eu falava pra ela, né? Que talvez fosse só uma coisa que fosse dela, né? Se ela não queria entender um pouquinho mais de espiritualidade, porque até então já estava começando a entender um pouquinho de coisa, né? Assim, né? Aí, mas não tinha vontade de aprender nada sobre espiritualidade. Então eu queria buscar conhecimento, mas não tinha coragem. Né? Eu falei pra ela, ver se ela não se interessava, né? Aí ela falou, não tem coragem de mexer com isso não, que não sei o que, tem medo, não sei o que. Era a minha situação, né? Porque a gente via nossos pais mexendo, a gente não gostava, né? Aí, beleza, a noite que eu não fui dormir lá, depois de 3 dias não vi nada, né? Não tá, foi um silêncio, né? Daí ela até falou, nossa, você podia vir morar aqui, né? Já que você tá aqui não tá acontecendo nada, né? Eu falei, tá bom, eu não posso vir dormir morar aqui. Mas de vez em quando eu venho, passo uns 2, 3 dias aqui, vai. Aí a noite que eu não fui dormir lá, aí ela pegou e falou que aquela situação, daquela coisa que estava andando na frente da porta da casa dela, que ela sentia, entrou dentro da casa arrastando corrente e aí deitou na cama que eu estava dormindo, que era no quarto deles, que tinha montado uma caminha, que é aquelas caminhas de abrir e fechar ainda, né? Aí que ela só escutou o barulhinho da caminha ringindo, daquela coisa que veio até no quarto dela, deitou na cama e ela só escutou. Aí ela não quis mais ficar lá no terreno, vendeu o terreno, comprou um outro terreno e aí
começou a acontecer de novo. Por isso que eu digo que era ela o problema, né? Ela tinha essa facilidade de atrair, ela tinha essa energia que as outras entidades espirituais conseguiam manipular e assim mexer com a mente dela, né? Estou dizendo assim, vai ficar prático para vocês, vai ter outros termos de como eu posso explicar isso, tá, gente? Só para vocês ficar fácil de entender. Então, ela ficou nessa situação por muito tempo, coitada. Aí até um dia que eu falei assim, então vai para a igreja isso aí. Vai para a igreja, vai orar bastante, né? E aí os anjos, os arcanjos, né? Eu falava assim porque eu não entendia muito bem, né? Deus, Jesus vai ajudar você, vai bloquear essas energias ruins que estavam mexendo com você, vai fazer o quê? Aí ela passou a ir na igreja, né? Evangélica, né? E um bom tempo ela ficou sem sentir